Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos no último trimestre de 2023, estamos sendo abençoados pelas lições aqui, escritas pelo nosso pastor, professor, conferencista, seminarista, escritor Alex de Melo Cardoso. Estamos estudando a carta de epístola, de João, a terceira epístola de João. Estamos sendo impactados por uma mensagem muito forte que trata sobretudo de discipulado, mas porque também fala para nós sobre a importância, a importância da terceira epístola, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. A lição de hoje é uma lição sensacional, como sempre, a lição de número 7, e se você gosta desse conteúdo de escola bíblica dominical, ajuda para professores, estudo bíblico, mensagens, pregações, se inscreve no nosso canal, aqui só falamos de Jesus. Então, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, comenta, porque quando você comenta, ativa áreas na sua memória, que faz com que você fortaleça aquele conteúdo que você está aprendendo. Depois, compartilha com todo mundo, porque são aulas muito ricas que eu tenho certeza que vai abençoar não só você, mas toda a sua igreja, tá bom? Então, prepara aí o seu coração, pega a sua Bíblia, sua muca, seu chá, seu guaraná, seu açaí, sua acerola, sua granola, pega o seu café se você é aqui do Rio de Janeiro, carioca, pega aí o seu chimarrão se você é lá do sul, mas não importa, o importante é você estar com a sua Bíblia e a revista da Escola Bíblica Dominical, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus que dura cerca de 45 minutos a 1 hora, mas passa rapidinho quando você vê, já acabou. Então prepara aí, porque vem coisa boa. Roda a vinheta! Muito bem, meus irmãos, já voltamos. Quero dizer para vocês que tem um quadro novo aqui no canal, Estudo Bíblico Boa Semente Online, Estudo Bíblico Online Boa Semente. Ali, nesse Estudo Bíblico, eu tenho feito esse trabalho de comentar versículo por versículo, e eu estou estudando com vocês aí o livro de Mateus. Nós vamos para a terceira aula nessa semana. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro aqui no canal Boa Semente. Nós estamos estudando o livro de Mateus, estamos vendo como é que Mateus apresenta Jesus como grande rei. Você não pode perder. Você gosta de estudo bíblico? Vem para cá, que é bênção. E também falando da minha agenda, dia 11 agora eu vou pregar na AD Vila Nova. Alô Vila Nova, Campo Grande, pastor Daniel e missionária Jarilda. Eu vou estar aí no dia 11 ministrando a palavra 62 anos do templo. Vai ser power, vai ser bênção, você não pode perder. Você que é aqui de Campo Grande, está todo mundo convidado, Rio de Janeiro, ficar convidado para chegar aqui, porque a gente tem muita coisa boa para compartilhar da palavra de Deus. Pensa numa igreja animada. Essa igreja é a igreja de Vila Nova, uma igreja que eu tenho grande carinho. Eu vou estar lá agora sábado, dia 11 às 18 horas. E no dia 26 de novembro eu vou estar na AD Alto Castro. Vou dar um seminário para professores de escola bíblica dominical. Nós vamos formar ali cerca de 30 a 40 professores ali. Se você não se inscreveu, procura o presbítero Tomás, o superintendente da IBD ali em Alto Castro, também em Campo Grande, pastor Ivani Duarte, que ali vai ser bênção aí também para a sua vida, formação de professores, um sábado inteiro. Ali eu vou estar ministrando, estudando, explicando, formando professores de EBD. Não deixa aí de participar, procura o presbítero Tomás, que vai ser bênção aí para a sua vida. O cartazinho está ficando por aqui em algum lugar da tela e você entra em contato com a gente. Se você quiser ajudar o canal, seja membro do canal, porque sendo membro do canal você tem vídeos exclusivos e, além do mais, o nome está lá atrás como sinal de muito obrigado. Também você pode ser um apoiador do canal Boa Semente. E se você for um apoiador do canal, você tem material exclusivo. Aqui todo mundo tem material gratuito.
para o grupo de Zap. Ali você recebe conteúdo que é produzido pela equipe Boa Semente, irmãos e irmãs em todo o Brasil que produzem questionários, chamadas, de lição, né? Vídeos de convite para cada aula, e plano de aula também gratuito. Você recebe tudo isso gratuito, mas eu procurei fazer algo mais, trazer algo mais para vocês, e por isso eu fiz aí esse conteúdo, né, um plus, um carinho, é um mimo meu que eu dou a todos aqueles que apoiam, que contribuem financeiramente para manter esse canal aí de pé. E essas pessoas são os nossos apoiadores. Eu quero convidar você a ser apoiador. O link está aqui embaixo. Nós mandamos o material toda sexta-feira para o seu e-mail que é cadastrado no Apoie-se. Aí você recebe um conteúdo exclusivo meu para você. Tanto membro como apoiador tem lá atrás os seus nomes ali citados. Também nós temos cursos pelo Centro de Estudo Boa Semente. Aí nós temos um site, uma escola online, né? Boa Semente. Louva a Deus por essa grande vitória que Deus nos concedeu dessa escola online. E você pode participar estudando EAD. Ali você tem capelania, você tem você tem curso de liderança, você tem curso de obreiro aprovado, tudo isso ali EAD. Você recebe seu certificado no final. Também o link está aqui embaixo. Se você já fez o IB, você pode fazer também teologia EAD, e também o nosso, até mesmo a nível já mais avançado de teologia, tudo EAD. Tá? Então você será muito bem-vindo. Quem fez está gostando, e daqui a pouco vão estar se formando e vai ser bênção. E tem os cursos da Hotmart que você conhece, curso para professores de escola bíblica dominical, os cursos de superintendente e outros mais. Tudo está aqui embaixo no link, na descrição. E se você quiser entrar no canal Boa Semente, tem um telefone 96517-2154, onde você recebe todas as nossas informações. Lembrando que você não precisa entrar em todos os grupos, são 11 grupos nessa comunidade. Você só precisa clicar ali no aviso, porque eu só posto ali, eu coloco o conteúdo, eu e os administradores colocamos o conteúdo em avisos. Ali está tudo, você não precisa participar de um monte de grupo não. É só participar ali que você vai ter todos os conteúdos dessa comunidade grande de professores de escola bíblica dominical. E se você estiver interessado no meu trabalho que eu faço individual, não só de EBD, mas como pastor e professor, aí é no Telegram. No Telegram você tem também o link aqui embaixo, você entra em contato e vai ser abençoado no Telegram, vai receber devocionais e uma série de produtos que a gente faz. Lembrando que nós temos também vídeos para jovens, tá? A Poliana e o Rômulo estão gravando, Poliana é minha filha, Rômulo meu futuro genro. Estão gravando aí, tem sido uma bênção, tem sido um sucesso. E se você é jovem, ou se você não é do jovem, mas quer que jovens também tenham conteúdo como o nosso aqui de adulto, você também pode avisar aí na tua igreja que tem também a gravação para jovens. E em breve queremos também para adolescentes, para crianças, para tudo mais. É só a família Boa Semente aumentando que Deus vai dando vitória. Vamos para a lição de hoje. Lição 7. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Texto áureo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Verdade aplicada: é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade no poder do Espírito Santo. Objetivo da lição: ensinar que a capacitação ministerial vem de Deus. 2. Mostrar que maturidade não tem a ver com idade. E 3. Falar que não há ministério sem aliança com Deus. Nosso texto de referência está em Jeremias 1, versículo 4 ao 9. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Os hinos de hoje são os hinos 418, 484, 519. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, estamos mais uma vez
te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade que Tu nos concede de estarmos, ó Deus, na Tua presença para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, Senhor, para que possamos entender e compreender, Senhor, a Tua palavra e possamos ser impactados por aquilo que Tu tens para nós, Senhor, neste momento em que os Teus filhos, Senhor, estão diante de Ti, Senhor, juntamente comigo. Quero Te pedir que Tu continues orientando e que a Tua graça, Senhor, venha nos impactar de maneira tal que venhamos, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença enquanto estudamos. Obrigado, Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, e é ela, Senhor, que mais uma vez pedimos que esteja presente, atuante em nossa vida. Fale conosco, Senhor. Fale conosco da forma que Tu quiseres, do momento que Tu quiseres, do jeito que Tu quiseres, para que nós possamos Te dar a honra e a glória após sermos transformados, ó Deus, pela Tua presença e misericórdia. Senhor, não deixe, Pai querido, que nenhuma distração, que nenhuma dificuldade terrena venha nos impedir, Senhor, de poder estar na Tua presença e de aprender. Senhor, abençoa os Teus filhos que têm se dedicado nesse sentido, que têm buscado, Senhor, a fazer o melhor onde eles estão. Senhor, Tu sabe as dificuldades, Tu sabe as lutas, as pelejas, Tu sabe, Senhor, que a falta de recurso, a falta de apoio, tudo que vem atrapalhar, mas nós sabemos também que Tu és poderoso para nos dar vitória em todas as nossas dificuldades e Tu és aquele que nos capacita. E novamente viemos Te pedir que o Teu Espírito, Senhor, venha nos capacitar para transmitir a boa semente e para que os Teus filhos possam receber, Senhor, cair em solo frutífero, a fim de que possam frutificar, a fim de que possam, Senhor Deus, ó Pai, cada vez mais abençoar os Seus ouvintes com a Tua palavra. Pai nosso, essa que nós Te pedimos, nós já Te agradecemos, o nome poderoso daquele que é vivo, daquele que é eterno, daquele que é e sempre será, do nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na lição de hoje, né, nós estamos agora no nosso raio-x e eu não vou fazer assim, tá? Já montei aqui meu esquema, né? A nossa aula, mas eu só vou falar no finalzinho, a gente vai voltar aqui e vamos fazer hoje diferente. Vamos fazer hoje um resumo da lição no finalzinho para a gente ver como é que fica, e é bom para a gente fixar o conteúdo. Isso é muito importante, você procurar fixar o conteúdo. Você pode fazer isso através do questionário, né, inclusive que a gente produz aqui, e você pode fazer isso através de um resumo final. Isso é sempre importante para que o aluno ele saia da aula entendendo aquilo que foi ministrado, né? E isso possa ficar introjetado dentro dele. Que aquele conhecimento que a gente aprende e que faz sentido na nossa vida é o conhecimento que transforma. Aliás, existe uma diferença entre informação e conhecimento, ok? Informação é tudo que a gente recebe. A gente recebe milhares de informações através da mídia, através da escola, através da família, através da igreja, através da sociedade. Nós recebemos milhares de informações todos os dias. Mas informações não é conhecimento. Informações são apenas informações. São algo que nós recebemos e nós somos informados sobre algo. Sobre diversos tipos de informações. Sobre um acidente, sobre as questões econômicas, sobre as questões sociais, enfim, tudo pode ser uma informação. Aliás, tudo é informação. A gente recebe essas informações o tempo todo. O conhecimento é quando a gente pega essa informação, elabora essa informação, reflete sobre ela, pensa sobre ela e depois nós mesmo introjetamos isso ou nós transformamos isso num conhecimento quando a gente coloca isso em prática. Então aquilo se transformou em conhecimento. Então nós pegamos a informação e transformamos em conhecimento. Na aula você passa informação, como eu estou passando para vocês informação. Só é conhecimento quando você assiste, quando você entende, quando você compreende aquilo que está sendo passado e você mesmo elabora o seu próprio pensamento sobre aquilo, dizendo, o pastor tem razão, eu concordo com ele, ou não concordo com esse autor, ou não concordo com isso. Eu elaboro esse pensamento não a partir das minhas questões pessoais, mas eu elaboro a partir da informação que eu recebi.
E é lógico que eu junto essa informação com outras informações que eu já tenho na minha vida e a partir dali eu elaboro um conhecimento. Então, no final da aula, você tem que fazer com que o que você está falando não fique só no campo da informação, mas venha para o conhecimento, ou seja, que o aluno transforme isso em algo prático na sua vida, ou seja, que isso faça sentido na vida dele. Então, no final, é bom você fazer esse resumo que eu vou ensinar vocês hoje aí a fazer um resumo bem simples, uma verificação muito legal que é importante. Na aula de hoje a gente vai ver o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. E nessa lição a gente vai trabalhar a ideia da segurança que vem de Deus, e essa segurança que vem de Deus é segurança no campo do chamado, no campo da escolha de Deus. Nós estamos trabalhando com isso. Nosso tema, como você sabe, é a terceira epístola de João, onde tem ali, só para você se situar, você que está chegando agora, todo dia chega gente nova, ali você está estudando, nós estamos estudando Demétrio, alguém que ficou na igreja, o presbítero Demétrio, que ficou, que era um servo de Deus, que era um homem fiel, que era um homem íntegro. Você tem Demétrio, você tem Gaio também, né? O outro Gaio é o principal, aquele ao qual é endereçada a carta, onde o apóstolo João fala que gostaria que quero que te vá bem em todas as coisas, né? O homem de Deus, e tem a figura da antítese, né? Do contrário desses dois, né? Que é Diótrefes, que é aquele que quer o mal da obra, aquele que está azucrinando a ideia ali dos obreiros, dos homens de Deus. E a partir desse tema, o autor, né, o nosso pastor Alex, ele vai trabalhando diversas passagens da Bíblia onde dão embasamento para entender a figura do Diótrefes como um mau obreiro, como um mau cristão, né, e a figura de Demétrio como um homem de Deus, e de Gaio. Então ele pega vários versículos, a gente está estudando, e hoje a gente está indo para Jeremias para falar sobre o chamado, porque esse é o nosso tema. O verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança vem de Deus, ou seja, a segurança aqui tem a ver com que a segurança de fazer a obra, a segurança de confiar em Deus, naquele que te chamou para fazer uma tarefa. Então ele confia nisso, ele confia em Deus, a sua segurança vem de Deus. E ele traz então o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um dos profetas maiores, né, de Israel, um dos livros mais extensos também, por isso ele é chamado de profeta maior, é um dos livros mais importantes aí, dos livros proféticos, né, da Torá, é um livro importantíssimo. Jeremias viveu num tempo extremamente conturbado, muito difícil, após a divisão do reino. Um período de divisão, onde você tinha as tribos do sul, né, capital de Jerusalém, que é onde ele profetizou, e as tribos do norte também, as 10 tribos do norte capitaneadas ali em Siquém, por ali na região de Siquém, enfim, Samaria, capital em Samaria, e essas duas tribos elas se desviaram, tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul tiveram reis, né, após a divisão do reino, né, muito cruéis, muito errados. A gente viu isso no trimestre passado, né? A gente já aprendeu sobre isso, como é que eles não fizeram a vontade de Deus, como eles não buscaram a presença de Deus, e Deus então levantou diversos homens para poderem profetizar contra esses reis e contra a nação que não havia se arrependido, que não se arrependia, que havia deixado o Senhor, entrou na idolatria, começou a cultuar Baal e a outros deuses estranhos, enfim, se perdeu no meio do caminho. Deus levantava homens então para poder profetizar para Israel, para que Israel se arrependesse. E o filho de Ilquias, que vem de uma classe sacerdotal, portanto Jeremias era de uma classe da elite. Jeremias não era qualquer pessoa. Jeremias era um homem que importante nesse cenário, porque se era filho de profeta, de sacerdote, então ele era da tribo de Levi e, portanto, era um homem especial, era um homem que talvez estivesse na sucessão por ser o próximo sacerdote, pois nem todos eram sacerdotes, né? Nem todos seriam sacerdotes para o ser filho de Levi, mas aqueles que eram filhos de sacerdotes tinham grande probabilidade de serem também sacerdotes. E desses que fossem sacerdotes, alguns, né, chegariam, quando estivessem bem mais idosos, chegariam a ser o sumo sacerdote, aqueles que iam oferecer o sacrifício dos sacrifícios, o sacrifício que era feito uma vez por ano no Yom Kippur.
Jeremias estava nesse processo, mas Jeremias ele teve um chamado diferente. Deus desviou. Deus tinha outra coisa para Jeremias que não o sacerdócio, né? Que era algo importante, que era algo honroso ser sacerdote nessa sociedade, enfim, mas Deus tinha outro propósito. Esse propósito foi chamar Jeremias para ele ser profeta. Deus tirou ele desse núcleo, dessa chamada, e traz ele para a questão de profetizar, né, para ser profeta. E quando Deus o chama, que é o texto estou fazendo raio-x, tá? Aí os irmãos falam assim, as pessoas novas falam assim, mas ele está demorando para entrar na lição. Não estou fora da lição. Eu estou na lição, é o texto da lição, estou trabalhando o texto da lição. Você, como professor, não pode entrar no tópico 1, 2 ou 3 sem você fazer menção ao texto da lição. Tem lugares que a gente vê que ele só lê aquilo ali como se fosse assim, vamos ler, fazer a leitura. Aí faz a leitura e entra tópico 1. Peraí. O autor não escreveu aquele texto lá em vão, ele é a base para você entender a lição. E é o que eu estou fazendo. Bom, embora que as pessoas falem, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e fazer o que Deus me direcionou. O canal está há 5 anos assim, a gente permanece assim, porque eu sei que é dessa forma que tem que ser feito. Então, aí ele vem, né, mostrando para a gente, é o que eu estou fazendo aqui para vocês, Jeremias, capítulo 1, que a gente leu. Eu quero chamar a atenção do versículo 7, ele diz assim, o 6, né, ele diz assim, Senhor Jeová, eis que eu sou uma criança, eu não tenho como falar, né, eu sou novo. Jeremias não era uma criança, Jeremias já era um homem feito. Né, primeiro ponto é isso. Quando Jeremias fala que é uma criança, ele diz que ele não tem uma capacidade, ele não se vê capaz de fazer isso, porque ele via que a nação de Israel estava desviada e que Deus daria a ele uma palavra dura, então ele se sentia incapaz de fazer isso. E Deus falou para ele, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Ou seja, ele estava sendo comissionado, né, comissionado por Deus para fazer uma tarefa. É o tema da lição. Aí do versículo 8, não temas diante deles porque eu sou contigo. Ou seja, ele na verdade estava com medo da represália que ele ia sentir, que ele ia sofrer. Chamada de Deus, ela requer uma dedicação, e essa dedicação, com certeza, se você se coloca na presença de Deus, você vai ser reprimido, você vai ser mal visto, você vai ser muitas vezes criticado, e é por isso que muita gente nega a chamada. Muita gente fala, não, Senhor, não quero, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, porque sabe que vai ser mal visto, vai ser reprimido, vai ser visto como chato, vai ser visto como alguém que está perturbando, talvez, o perturbador de Israel, como Elias, né, foi apelidado, né, já no Reino do Norte, como, e lá vem o agitador, o perturbador de Israel, né? Ele foi visto como perturbador, porque a palavra dele era diferente de que todas estavam dizendo. Então, enquanto as pessoas estavam profetizando, e havia em Jerusalém, onde Jeremias estava, profetas do templo, quem são os profetas? Profetas comprados, profetas que estavam ali para profetizar o que o rei queria ouvir, né? Estavam ali para profetizar, não, Deus vai te dar vitória mesmo, tá bom, mas é assim mesmo, tem que ser, a obra é assim mesmo, Deus está conosco e nada vai nos acontecer. Parte para dentro, rei, que do Senhor é contigo, vai te dar vitória. Ele sabia dessas profecias falsas, mas Deus tinha dado uma profecia verdadeira a Jeremias, que era uma profecia dura, e essa profecia era para que o povo de Deus se arrependesse, deixasse os pecados, porque se eles não se arrependessem, preste atenção nisso, se eles não se arrependessem, Deus permitiria, né, que um reino do norte, que era simbolizado por Babilônia, a gente já estudou muito isso na história, é muito importante lá nos livros poéticos, proféticos, né, profetas menores, quem está comigo aí há um ano já tira de letra isso, né? Bom, então ele profetizava que esse reino que vinha do norte, que era a figura de Nabucodonosor, iria infligir um castigo sobre o povo de Israel se não se arrependesse. Então essa era uma mensagem mal vista. Por quê? Ela falava que o povo tinha que se arrepender, ou seja, tinha que deixar a adoração a falsos deuses, de oprimir os pobres, as viúvas, enfim, né, e voltar-se para Deus. Diria que então o rei estava errado, ele tinha que se arrepender, e mais, que o rei tinha que se submeter à vontade de um reino estrangeiro, que isso feria o orgulho
do rei de Jerusalém, feria o orgulho de Israel. E uma das coisas que ele dizia era: Deus está conosco, esse Deus está conosco, nós não temos nada com os outros, nós não temos que baixar a cabeça para ninguém, nós vamos continuar o nosso caminho aí. E a arrogância é um problema sério. Então, aceitar a mensagem de Jeremias era aceitar uma mensagem de humildade, que era justamente o que eles não queriam. E é por isso que ele sabia que a sua mensagem seria rechaçada, mas Deus disse para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Aleluia. Quando Deus toca na boca de Jeremias, ele diz assim: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É claro que isso é simbólico, né? Deus não tocasse em Jeremias, Jeremias seria destruído. Claro que aqui é simbólico, mas simbolizando assim, Deus, como se Jeremias dissesse: Deus colocou as palavras na minha boca, né? Ou seja, e aí versículo 10, que não está na revista: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Né? E ainda vem a minha palavra do Senhor dizendo: que é que veio, Jeremias? E disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ou seja, a minha palavra que eu coloco na sua boca pode demorar o tempo que for, mas ela vai se cumprir. Pode demorar séculos. Talvez você morra e não veja o que vai acontecer, mas ela vai se cumprir. Eu velo pela minha palavra. A palavra que você está dizendo não é sua. A palavra sou eu que ponho na tua boca. Fale e não te cales, porque é casa rebelde. Deus precisa hoje de homens de verdade, chamados por Deus para falar a verdade. O evangelho hoje está misturado de um monte de coisa que a gente vai ver aqui, né? Um monte de coisa. Quantas vezes nós vemos um evangelho misturado com marketing? Né? Tudo é marketing. Eu sei que marketing é bom, eu faço marketing também, né? Eu dou aula de marketing, eu conheço muito bem marketing. Aqui também a gente trabalha com marketing, eu vendo meus produtos aqui, né? Se eu não vender os produtos, se eu não oferecer os produtos, você não tem como saber. Eu faço meu marketing também, mas a igreja não pode ser só marketing. Isso aqui também não é só marketing, é vida com Deus, é oração, é busca a Deus. Eu não estou aqui para a honra, glória. Isso aqui não dá recurso financeiro, ninguém fica rico fazendo isso, mas aqui eu primo pela palavra de Deus, porque eu entendo que a igreja não pode ser marketing, a minha mensagem não pode ser um marketing. Venha para cá que a sua vida vai mudar, venha para cá que você vai comer o melhor dessa terra, venha para cá que tudo vai, ou então venha para cá e fique como está, não precisa mudar nada, do jeito que você tá bom, cada um faz o que quer, Deus tá... É o marketing que a gente vende, marketing ruim, né? A gente tem técnicas de músicas que nunca acabam, que repetem toda a vida, para entrar na memória da pessoa, apelo emocional, nós cada vez mais os pastores adotando as técnicas do coach, nada que isso é ruim, não, isso não é ruim. O problema é a gente misturar a obra de Deus com essas coisas, então o evangelho está todo misturado com isso, está misturado também com crendices, com paganices, tudo misturado, e é isso, o povo está todo aí. Por exemplo, o povo vai muito, gosta muito onde tem chave, onde tem revelação, onde tem cajado voador, onde tem anjo que desce não sei da onde, que planta bananeira atrás do pé de goiabeira. O pessoal gosta dessas coisas, vai atrás, mas quando vem a palavra firme, é uma palavra dura às vezes uma palavra dura, mas que não fere, uma palavra verdadeira, uma palavra de mudança de vida, de salvação, de renovação, dizendo que você não vai ter carro nenhum, você não vai ganhar nada de novo, mas você vai ter sofrimento, vai ser perseguido, mas lá no final tem o céu, e que existe o céu e que existe o inferno, eles são reais e cada um vai dar conta de si mesmo. Aí o pessoal não gosta. Então quem for chamado, e é isso a lição, quem for chamado para trazer a mensagem, a palavra que não é dele, mas a palavra de Deus, com certeza vai ser perseguido e rechaçado. Aí o autor vai falar pra gente que aí é que está. Quando somos chamados por Deus, temos que ter a segurança, temos que ter convicção de que a nossa segurança não está em nós, mas está em Deus. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. E aí, só para terminar aqui o contexto, para você entender, Jeremias foi chamado, profetiza essa mensagem dura, ele é rechaçado, ele é punido, né? Mas ele permanece fiel a isso. E depois ele escreve Lamentações, depois que se cumpre o que ele profetizou, o reino do norte desceu e levou esse reino, o reino do norte,
esse reino que vem do norte, que é da Babilônia, né? Desce e leva cativo Jerusalém, e termina agora, faz uma extirpa, né, praticamente da face da terra, levando a elite, né? Não levou todos, mas pelo menos a elite é levada cativa em cativeiro para a Babilônia, né? E aí você tem o período do cativeiro, que ele mesmo, Deus vai dar a ele, que vai durar 70 anos, eles vão ficar 70 anos no exílio. Nesse período, alguns acreditam que Jeremias escreveu as lamentações de Jeremias, chorando, né, o castigo e a ruína. E o povo não quis dar crédito à mensagem de Jeremias. E aí eu destaquei aqui 3 características de alguém que é chamado por Deus. São elas: primeiro, se sente incapaz. A primeira característica, que está lá na lição também, que a gente vai aplicar lá, se sente incapaz. Se você vir alguém que é comissionado para algum trabalho e fala, eu vou dar conta, eu sou bom, agora vai dar certo, eu estou aqui, vai ser diferente, você pode ter certeza que não é chamado por Deus. O chamado por Deus, ele se sente incapaz, ele se vê, eu, né? Por exemplo, Deus chamou Moisés, Moisés falou, não, eu sou pesado de língua, não sei falar. Depois de tanto tempo cuidando de animais, ele já tinha esquecido como é que eu trato com gente. Traumatizado com contato com as pessoas, resolveu se esconder no deserto e tomar conta de ovelhas que não era sua, e achou que ele não tinha capacidade para fazer. Deus chamou Gideão, Gideão falou assim, olha, eu sou o menor da minha tribo já é pequena, da minha família eu sou a menor. Ele era tão pequeno aos olhos dos homens também, e dele mesmo, que ao invés de ele estar na guerra, ele estava lavrando, né, o trigo, malhando o trigo, né? Isso significa que ele não foi escolhido para o exército, porque se ele fosse um jovem escolhido para o exército, né, ele estaria guerreando. Então, na idade que ele estava, Israel estava em guerra, então ele deveria estar no campo de batalha. Ou ele era idoso para servir no exército, ou ele tinha alguma deficiência física que impedia de servir no exército, ou ele era tão ruim, ou tão fraco, tão franzino que o exército dispensou e ele estava ajudando a família para sobreviver. Ou então a quarta opção também, né? Ele se escondeu mesmo da guerra, ficou lá, não quis ir para a guerra, porque Israel estava em guerra. Foi por isso que Deus levantou ele. Ele falou assim, eu não tenho condições, a minha família é menor. Deus falou, vai nessa tua força, varão valoroso. Então todos que Deus chama se sentem incapazes para poder fazer. E Jeremias também se sentiu incapaz. Isaías, quando foi chamado, falou, Senhor, que eu sou um homem pecador que mora no meio de um povo de impuros lábios, né? Segunda característica, se sentem inadequados. Ou seja, eles percebem que eles não se enquadram no que está acontecendo, no contexto, e é por isso que eles acham que Deus não vai usá-los ou que as pessoas não vão ouvi-los. Moisés não se sentia aceito pela população, pelo seu próprio povo. Gideão estava no lugar errado, aparentemente, na vez de estar na batalha, estava lavrando trigo, malhando trigo, cuidando lá do trigo, malhando no lagar, né? O trigo no lagar, que é uma mensagem, um simbolismo muito grande, não dá tempo da gente entrar aqui, mas ele também se sente essa inadequação. Jeremias também acha muito novo, se ele era da família de sacerdotes, né? E de repente Deus o chamou para profeta, uma coisa completamente diferente, e sabendo que o povo não ia aceitar. Paulo também se sente inadequado, ele não, né? Então tudo isso é uma sensação de inadequação. Então se você se sente incapaz, é um bom sinal, porque a capacidade vem de Deus. Se você se sente inadequado, se você não se encaixa no modelo, no padrão vigente, isso também é um bom sinal. Sinal que Deus está te chamando para coisas grandes aí. E o número 3, né? São rejeitados pela sua mensagem. Moisés foi rejeitado pela sua mensagem. Um povo o tempo todo queria destruir Moisés. Moisés, tu nos trouxeste daqui para morrer aqui no meio do mar, depois no meio do deserto, o povo está com fome, né? Ele foi desprezado pelo seu próprio povo. Jeremias foi desprezado, ele pregava essa mensagem, cada vez que ele pregava essa mensagem, ele ia jogado no calabouço, ele ia para o calabouço, por isso ele ficou conhecido também como profeta chorão, porque ele estava sempre se lamentando, chorando, não por causa dele, mas por causa de Israel, porque ele pregava a
mensagem, o povo não ouvia e se voltava contra ele. Ele se vestia de saco, ele ficava pela praça como um louco profetizando, e o povo desacreditava Jeremias. Então o povo não aceitava, o rei não aceitava, os profetas não aceitavam, ninguém aceitava, não necessariamente a Jeremias, porque ele era uma pessoa da elite, mas a mensagem que ele trazia foi rejeitada. Jesus também foi rejeitado, né? A mensagem de Jesus também foi rejeitada. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Essas três características definem uma pessoa que é chamada por Deus. Se sentem incapazes, ela se sente inadequada, ela não aceita, né, por causa da sua mensagem. Ela traz a mensagem, mas essa mensagem é rechaçada. Essas pessoas são rechaçadas. Portanto, essas são as três características de pessoas que Deus chama. Se você tem essas características, muito bem, você é alguém que foi chamado por Deus. Na aula de hoje, nós vamos ver que mesmo diante dessas características, Jeremias, Moisés, Davi, Gideão tiveram que desenvolver uma coisa que é a palavra-chave da nossa aula: maturidade. E que a maturidade é importante para enfrentar e desenvolver o seu ministério. Esse é o tópico-chave, o tema-chave. Maturidade é a parte-chave, ou o ponto principal para desenvolver o seu ministério. E o autor vai trabalhar com a gente o tempo todo a questão da maturidade e a imaturidade. E ele vai mostrar para a gente que tem gente que é nova, mas é madura espiritualmente e fisicamente também. E tem gente que é mais idosa e que é imatura, né? Matura nas suas ações. E que da mesma forma, assim como na forma humana existe a maturidade, a imaturidade, espiritualmente também existe a maturidade e a imaturidade. Que há muita gente na igreja que é imaturo e por ser imaturo não consegue desenvolver a sua chamada. Gostou da minha introdução? Gostou ou não gostou? Se gostou, já deixa o like aí, entendeu, né? Agora é preciso fazer todo esse caminho para a gente entender e refletir, pensar. Aqui eu quero pessoas pensantes. Aqui no canal é quem pensa, quem clica comigo, segue o conteúdo, segue o caminho e pensa. Então o autor vai desenvolver o tempo todo essa questão da maturidade espiritual. É alguém que percebe que a sua força não vem dele, vem de Deus. Porque se você não tem maturidade espiritual, você não consegue desenvolver o seu chamado. E ele vai trabalhar Diótrefes como imaturo espiritualmente. E Gaio como maduro espiritualmente. E maduro, ele obedece. O maduro, ele se sujeita. O maduro, ele entende, ele faz a obra, ele não pensa nele. O imaturo quer as coisas para si, é egoísta, é dominador, é possessivo. E é por isso que ele é imaturo. E aí temos um círculo vicioso. Deixa eu prosseguir mais um pouquinho. Calma aí que eu vou prosseguir mais um pouquinho. Vou aprofundar um pouco mais. Vamos aprofundar um pouco mais. A pessoa imatura, ela é possessiva por ser imatura. E ela se torna mais imatura quanto mais possessiva ela se torna. É o círculo vicioso. Por exemplo, eu sou incapaz, você é incapaz, então fico inseguro. Sendo inseguro, né, eu sou controlador, porque eu estou inseguro. Ok? Então, se eu sou inseguro, fico com medo de errar, eu fico com medo que as pessoas errem, eu fico com medo que as pessoas me traiam, eu fico com medo que as pessoas... Então, o que eu faço? Eu controlo tudo, porque eu mesmo não tenho capacidade. Eu sinto que eu não tenho capacidade, e eu sinto que eu não sou capaz, né? Todas essas características do líder, então eu sou controlador. Só que ele não pode sair da minha direção. Eu não dou oportunidade para ninguém. Essa oportunidade, essa obra é minha. Eu não. Porque é imaturo. Porque o maduro, ele deixa aí. Ele não tem medo das novas lideranças, ele não tem medo das pessoas que estão mais capazes que ele não tem medo de pessoas que têm mais habilidade com ele, porque ele não vê como uma ameaça, porque ele sabe que a chamada não vem dele, mas a chamada vem de Deus. Então logo ele pode dividir as responsabilidades, ele pode trabalhar com outras pessoas, ele pode elogiar, como João elogiou a Gaio, e João continuou sendo João, mas somente um homem muito humilde pode fazer isso. Gaio, quero que te vás bem em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, que tenha saúde.
Olha que coisa linda. Ele elogia para falar, eu ouvi muito bem de você, um homem fiel e tal, 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 tal. Por que ele elogia? Porque ele é João. Porque se é outro, não vou escrever isso não, porque o povo vai começar a seguir a Gaio. Gaio vai ficar muito importante lá. Não vou nem falar nada, vou fingir que não vejo, vou botar na geladeira, vou tirar da minha, vou botar bem longe de mim, para ninguém nem, né, fazer comparação, porque é imaturo, é inseguro. Então, a imaturidade tem a ver com a insegurança. Por isso que o tema trabalha o quê? O verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança não vem dele, que eu posso, que eu faço, mas ele sabe quem o chamou. Você sabe quem te chamou? Você sabe quem te chamou? Então, você fica firme, faça a obra de Deus, evite as comparações, né? Ficar se comparando com os outros. Se Deus quisesse usar fulano, tinha chamado fulano, se chamou você porque você tem alguma coisa. Ah, você não enxerga. Amém que você não enxerga, mas Deus é que tem que enxergar. A gente viu isso semana passada na chamada de Davi, na unção secreta de Davi. Vamos então agora que já fizemos a nossa introdução, vamos para a nossa aula, para o tópico 1. Ok? Não se esquece aí, ó. Se você não fez o nosso curso professores, faz logo, que eu estou esperando você lá. Curso professores, curso de superintendente, curso de diáconos também. Aí, ó, de repente você está precisando formar os seus obreiros, tudo online. Aí na Hotmart tem vídeo. E aí você faz com a gente, certificado no final. Introdução. Jeremias era um homem muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta, como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ofício por mais de 40 anos. Uma coisa era como ele se via e uma coisa o que Deus via nele, né? A gente viu isso na aula passada, né? Samuel via uma coisa em Davi, mas Deus falou, Samuel, não olhe segundo as aparências, porque eu vejo o coração. Na semana passada, é interessante, a gente discutiu aparência e essência, né? Só recuperando. E hoje a gente vai discutir sobre maturidade e imaturidade. Deus capacita. Jeremias expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético, assim como Moisés, que eu já falei, Êxodo 44:10. Ele sentiu medo por não saber falar, mas, ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. Então, olha lá que eu falei, bateu certinho. Ok, se sente incapaz. Mas, diante dessa incapacidade, você tem que colocar isso diante de Deus. Senhor, eu não sou capaz, mas se for da tua vontade. Ou seja, não expor, não fingir ser uma coisa que não é. Né? Eu vou dar conta. Você sabe que não vai dar conta, fala, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Não, Senhor, eu não tenho capacidade em mim. Vai na minha frente. Esse é o segredo da vitória, né? Vai na minha frente, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha incapacidade. E quando você faz isso, você demonstra a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. E aí quando você faz isso, demonstrando a sua dependência de Deus, com certeza Deus vai agir para poder te dar a vitória, porque Ele vai completar. Eu estou pressionando, vem comigo. Vai completar aquilo. Ele completa aquilo que falta, né? A fraqueza humana é real e deve ser exposta a Deus. Quando isso acontece, o líder demonstra que a sua confiança está no Senhor, 2 Coríntios 3:4. O único que pode capacitar alguém para o ministério. Vamos ler essas referênciazinhas aí, que eu acho importante a gente ler as referências, né? Que elas não estão aqui à toa. Então, alguém perguntou para mim qual é o programa, né, que você usa. É o Word, S-Word. S-Word. Alguns falam que é S-Word, né? S-Word. Esse aqui, ó. Que é que eu uso, tá? Então a gente já vai aqui, vou rapidinho pegar aqui um versículo para a gente ler, que eu acho que é importante. 2 Coríntios, que eu já li antes, logicamente, mas quero ler aqui com você, porque você não leu. 2 Coríntios 3, versículo 4, né? Que diz assim, é porque Cristo que temos tal confiança em Deus, tá vendo? Por que nós confiamos em Deus? Porque sabemos que Ele é que nos dá vitória. Romanos 8, versículo 30, RM. Aí aqui rapidinho você acha, mas que eu demoro porque eu não enxergo muito, né? Aí complica. Romanos 8, versículo 30,
que diz assim: e os que predestinou, a esses também os chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Olha só que importante, aqui o termo predestinação aparece. Não se preocupe com esse tema. Ah, pastor, predestinação existe, ela é bíblica. A predestinação, ela é feita no plural, nos predestinou. Então Deus predestinou a igreja, não predestinou a mim, não predestinou a você, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, nada disso. É que a igreja nós fomos predestinados, né? Enquanto igreja, ou seja, haja o que houver, a igreja será salva. Então fomos predestinados, ou seja, Deus já preservou um futuro para nós, já preparou um futuro para nós, salvação, ok? Então, e aos que predestinou, ou seja, a nós, aqueles que nós fomos predestinados, ou seja, Deus reservou para nós um futuro, esses também chamou, então fomos chamados. Vinde após mim. E aos que chamou, esse justificou, ou seja, uma vez, olha só o processo aqui da salvação. Deus primeiro nos elegeu, ou seja, a igreja falou assim, ó, vai ter um povo que vai morar no céu. Ok, tá certo. Quem? Eu vou chamar fulano, beltrano, ciclano. Essas pessoas são do mundo, vão ser chamadas. Uma vez que elas vêm a Jesus, elas são justificadas. É o processo da justificação que a gente aprende lá no livro de Romanos. O Senhor nos justifica. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Romanos 8:31, né? Porque é Deus quem nos justifica, ou seja, o Senhor nos justifica. Como é que Ele nos justifica? Através da morte do Seu Filho, através do Seu sangue. Ele nos justificou. Como está em Hebreus, temos paz com Deus, através do sangue, que o sangue que não é de bodes, não é de ovelha, não é de cabritos, de bezerros, mas o sangue de Jesus Cristo justo. Então Ele nos justificou. Não existe mais pecado, não existe mais condenação para nós, voltando para Romanos, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Senhor nos justificou. E aos que justificou, ou seja, que fomos agora justificados, o terceiro passo é glorificação. Aí já é lá na glória, quando recebemos o nosso corpo glorificados, né, irmãos? Que maravilha! Então é o Senhor que faz isso, não é um homem que faz esse processo de eu vou me preparar para a obra de Deus e tal. Não, é Deus que vai agir. O nosso papel é deixar que Deus haja. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar que me glorio nas minhas fraquezas, ou seja, eu sei das minhas impossibilidades. Mas quanto mais eu sei das minhas impossibilidades, mas eu olho para aquele que é capaz, mas eu olho para aquele que é eterno. Bom, o único que pode capacitar alguém. O problema é ter um caráter fraco. Forte, hein? Caráter fraco, como de Diótrefes, que se achava poderoso não sendo nada. Então aí, o problema não é você se sentir fraco, o problema é você se achar muito, achar forte. Eu faço, eu sei, sem mim isso aqui não vai dar certo, se eu não tiver, não vai para frente, né? Agora que eu estou aqui, as coisas vão andar, eu sei como fazer, fulano faz errado, eu sou melhor que ciclano, se achava. E aí, quando a gente está cheio de nós mesmos, não dá espaço para que Deus possa agir na nossa vida. Hoje o negócio tá bom, hoje o negócio tá bom, vem comigo. 1.1, Deus não mima. Aí vamos ficar só, aqui é só pior. Tem gente, eu ouvi falar, eu vou falar, vem pra cá, vou te cortar o negócio aqui. Tem gente que faz assim, aí ele pega o vídeo e vê primeiro. Aí vê se tá apanhando muito. Se ele estiver apanhando muito, ele não compartilha não, porque aí ele vai saber que o povo vai saber, vai ficar instruído, vai ter conhecimento. Aí ele, não, falei que vai dar. Não adianta, irmão, que é obra de Deus, não adianta tudo. Compartilha que é benção, compartilha que é benção. Então, aí eu falei assim, não, é bom pra gente aprender, né? A gente aprende junto, né? A gente aprende junto, sim ou não? E aqui a gente vai apanhar, todo mundo vai apanhar. Eu vou apanhar, você vai apanhar, a gente vai rir, vai chorar junto. Vamos lá. Deus mima. Deus não mima, forma. Paulo, em uma carta pastoral, Timóteo disse, né, ninguém despreza a tua mocidade, 1 Timóteo 4,12. Por quê? Porque Timóteo ele é um jovem pastor, e tem aqueles que se acham donos da igreja, os mais velhos, que achavam que Timóteo não tinha que fazer nada. E aí ele vai falar, não despreze a tua mocidade, ou seja, não pense que é porque você é jovem, você não pode fazer nada. E é por isso que é interessante, que eu sempre falo, às vezes a gente não dá lugar, espaço para os jovens, a gente quer que os jovens pensem com a nossa cabeça e ajam da gente da forma que a gente age. Não,
esse jovem não sabe fazer a aula. Quantas críticas os jovens sofrem, né? Os jovens é um dos departamentos mais criticados na igreja. E por que ele não é entendido? Ele não é entendido porque os antigos, eles querem viver o tempo deles agora, né? O tempo deles agora. Eu já expliquei aqui que cada geração escolhe tem na sua memória a sua igreja, por exemplo. Eu sou nos anos 80, então para mim a igreja é aquela dos anos 80, mas eu não posso ficar preso lá nos anos 80, o tempo mudou. Nós estamos em 2023, gente. Não dá para implantar aquele modelo dos anos 80 agora. Não dá. Nem querer que os jovens sejam daquele ano 90, anos 90 foi diferente. Anos 2000 foi diferente. 2020 foi diferente, vai sendo diferente. 2030 vai ser diferente. A gente tem que entender as gerações, a cabeça dos jovens. E não achar que eles não podem fazer. Ah, não, aí você pode. Aí não pode liderar jovem. Jovem não pode liderar jovem porque vai pecar. Ah, jovem não sei o que lá. Só pode casado para fazer não sei o que. Falando da ideia de que você não deixa os jovens serem jovens ou eles mesmos trabalharem e produzirem ou não acreditar no valor dos jovens, né? E aí Timóteo sofreu isso. E Timóteo começou a achar, bom, eu sou muito jovem, ninguém vai me ouvir. Aí Paulo vai falar assim, não despreza a tua mocidade, ou seja, ela é importante, porque você tem força. Na igreja, preste atenção nisso, na igreja, o local onde trabalha jovens e idosos ou maduros, né, trabalham lado a lado, porque um tem a força, mas o outro tem o conhecimento, um precisa do outro. Também não podemos, a gente está vendo cada vez mais os idosos também de lado também. Tem lugares que não tem mais idoso, só tem jovem. Tem jovem. E aí, vez por outra, você vê um problema acontecendo grave nesses lugares, né? Porque só tem jovem. E aí tem um escândalo, né? Tudo esse processo, porque só tem a garotada. Aí o pessoal também exclui os jovens, os idosos. Talvez também porque os idosos não entendam os jovens. Mas o ideal, que é a Assembleia de Deus, e é isso que eu gosto na Assembleia, é que está todo mundo junto. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para cantar hino da harpa, tem espaço para cantar hino de louvor e adoração. Tem espaço para cantar black music, black gospel, dá idade para cantar os forró também, né? Que tem os forrozinhos lá, né? O rastapé, tem o repepé, repleplé, reteté, tem, né? Tem tudo isso, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo cantar aqueles na harpa mais quadradão lá, nós abrimos este culto, né? Tem um espaço também, né? Para um negócio mais, né? De fogo do alto, tem, irmão, tem espaço para todo mundo. Então todo mundo pode conviver, entender e conviver, nem demonizar um ao outro. E isso é importante. Então, os jovens têm que ser entendidos, compreendidos. Isso que o pastor Paulo faz é bonito. Ele traz o jovem para dentro, ele inclui o jovem no seu ministério. Olha que bonito. Vamos lá, vamos seguindo. Que é prejudicial, né? Uma pessoa mimada, jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados. Ou seja, mimado é o quê? Protegido. Olha só, uma pessoa mimada será fraca e vulnerável, o que é prejudicial à obra de Deus, que é repleta de desafios. 1 Coríntios, essa é uma lição que a gente tem que ler o texto, né? Não adianta que a gente vai ter que ler 1 Coríntios, porque os versículos são muito fortes, né? Para a gente pular. 16:9, que vai dizer para nós assim o seguinte: porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Então há muita luta, muita contenda, há muito problema, então a gente precisa de todos. E esses adversários batem doído, então a gente não pode ser mimado. O que é mimado? Hoje em dia está assim, né? Você não pode falar nada que magoa fulano. Tô magoado, pastor. O pastor não falou meu nome, fiquei magoado. Não sei quem falou meu nome, ficou magoado. Não me deu oportunidade, fiquei magoado. O departamento tal não cantou, ficou magoado. Mimado. Aí não pode, irmão, não pode. Tem que dar oportunidade para todo mundo. Tem que não sei o que, fazer isso. Se não falar o nome de ciclano, não vem mais. Se falar de dízimo, a pessoa não vai. Se falar não sei o que. Crente mimado, obreiro mimado. Não. Deus não mima ninguém. Deus forma. Moisés, é assim que eu vou chamar. Estou te chamando. Quem te chamou, Moisés? Para com essa conversa fiada aí. Quem te chamou fui eu, Moisés. Quem fez a língua do mudo? Quem fez a língua do mudo? Então, para com essa história. Deus não mima ninguém. Deus não passa a mão a ninguém. Meu filhinho, vai para a obra. Não quero. Então não vai não, fica aí. Não. Se você não quiser ir, não vai. Deus levanta outro e vai fazer a obra. Né? Mas Deus não vai mimar ninguém, não. Deus não mima. E nós também não podemos mimar as pessoas. Diótrefes era um líder fraco,
que usava palavras maliciosas para impor autoridade, expondo assim a sua insegurança. Ele era alguém mimado, né? Muita gente na obra de Deus mimada. Isso não pode acontecer. Deus não mima ninguém. Deus não passa a mão em ninguém, né? Não pode falar que desvia, não pode... É bibelozinho. Se falar alguma palavra mais dura, já... né? Não. Deus trate com, claro, você sabe disso, né? Com respeito, com não difamando, não gritando, não, nada disso. Mas trate, a obra de Deus é assim, é difícil mesmo, é com dificuldade, porque essa obra ela é espiritual. A gente leu aqui quantos são os nossos inimigos, então o inimigo nos embate o tempo todo. E se a gente pega o obreiro, ou uma obreira, ou alguém, a gente mima aquela pessoa, deixa que ela faça suas próprias... Nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando, nós não estamos formando, nós estamos deformando um caráter. E tem muita gente hoje que está com esse caráter deformado porque foi mimado lá no começo, né? Era aquele tipo de crítica que você não podia lidar, não podia falar, tinha que fazer suas vontades, e ele cresceu assim, desenvolveu assim. E aí, por se desenvolver assim, hoje ele é uma pessoa tipo Diótrefes. Olha aí que problema. 1.2. Deus não poupa, Deus prova. Olha que tremendo. José sonhou que governaria, mas ao contar seus sonhos aos irmãos, foi ridicularizado e desprezado por eles. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado e tal. Romanos 8,32, né? E Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor, deixando claro que as tribulações serão enfrentadas por seus seguidores. As provas servem para aprovar. Não veio prova, Tiago, vou ler só Tiago aqui por causa do tempo, né? Tiago capítulo 1, que é o menos lido talvez. Então a gente vai ler aqui o Tiago, que é um livro pequenininho, e aí é melhor a gente trazer aqui pra gente. Tiago capítulo 1, versículo 12. Às vezes demora aqui porque a referência aqui é diferente do que a gente conhece. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a provação ela faz parte, e a gente tem que estar pronto para elas, né? E forjar caráter, por isso são importantes. Então Deus permite que isso venha sobre nós, para que nós sejamos formados. João é muito conhecido também, mas é bom a gente ler João 15, né, que é o texto que outro dia foi o tema da nossa lição também. Lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, se eu estou sofrendo, se eles fazem isso com galho verde, imagine com o galho seco que é vocês. Então, com galho seco, Jesus referindo a ele, imagina o galho verde. Ou seja, se Jesus estava sofrendo, nós também sofreríamos. Então Deus não nos prova diante não nos poupa, mas Ele permite que nós passemos por certas situações da nossa vida para nosso amadurecimento. É por isso que a gente sofre, é por isso que a obra de Deus é dura, por isso que a obra de Deus é difícil, porque quando a gente enfrenta essas dificuldades na obra de Deus, nós crescemos mais. Nós conhecemos mais a Deus, nós nos aproximamos mais de Deus, nós desenvolvemos experiências com Deus. E é essas que nos fortalecem. A insegurança tem como raiz a fraqueza de ânimo. Tiago diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Muita gente poupa as pessoas dizendo assim, e se mata, né? Se mata poupando os outros. Não, fulano não pode fazer, então vou fazer. Ciclano não pode fazer, então vou fazer. Ele está se matando, e ao mesmo tempo que ele está se matando, não deixa as pessoas trabalharem e então desenvolverem suas próprias tarefas. Isso diz respeito a alguém que mente, de mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso. Pensa uma coisa agora, pensa outra amanhã. Por ser fraco, Diótrefes queria só a parte boa do ministério, reconhecimento, desfrutes e regalias. Queria o bônus, mas rejeitava o ônus. Ao contrário dele, seus colegas Gaio e Demétrio, a começar por seu líder João, se arriscavam e se desafiavam em fazer a obra avançar. Ou seja, eles iam para frente, eles não temiam, eles sabiam que a obra de Deus era sofrimento e não se poupavam. Enquanto Demétrio o Diótrefes queria só a parte boa, queria ser visto, queria ser lembrado, queria ser falado, né? E queria ofuscar o outro. Para você crescer, você não precisa ofuscar ninguém, né? Comente aí, para que você crescer, você não precisa frustrar o outro ou ofuscar,
Para que a sua luz brilhe, você não precisa ofuscar a ninguém, né? Porque aquele que tem luz vai brilhar, aquele que tem luz, aquele que tem chamada, aquele que tem vida com Deus, vai brilhar, né, irmão? Não precisa ofuscar, não. Aqui, ele botou aqui no comentário, muito importante. Quem se esquiva de uma provação pode estar evitando uma bênção. Olha aí. Ou seja, toda prova, né, nos traz bênçãos também. Então, se eu não quero prova, não posso ter bênção. Mas, que se divida... Não encurte a dor, mas se submeta a ela para o bom desenvolvimento de sua liderança. Aí, ó. Que coisa linda. Está lá no nosso comentário, professores. Vou repetir. Não encurte a dor, mas se submeta a ela para o bom desenvolvimento de sua liderança. Lá em João 15 vai dizer, todo aquele que dá fruto, eu corto. Eu machuco ali, eu permito que isso aconteça para que ele cresça, para que ele dê mais fruto. É impossível gerar um bebê, um mês, da mesma forma, não dá para gerar um ministério de excelência de repente. Um discípulo aprovado não nasce de cesárea, nem com anestesia, é gerado com dores, muitas dores. Aqui é uma referência a Paulo, que ele fala que está com, né, dores como se fossem dores de parto. O que ele está querendo dizer? É o sofrimento da obra de Deus, né? E ter filhos espirituais, que dá trabalho. Da mesma forma a obra de Deus dá trabalho. Então você gera, isso leva tempo, são 9 meses. Você está gerando, está cuidando, está depois amamentando, vai crescer, né? Mas você precisa entender o processo de Deus na sua vida. Que Deus não vai poupar você nem a mim, mas Ele vai permitir porque nos ama. E isso é amor. A gente vai falar um pouco sobre o amor hoje. Deus não ilude, transforma. 1.3. Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e trabalhou 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou sua condição para a cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze. Jeremias 1,18. Olha que coisa linda, né? Desde que eu te coloco como cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze. 3 coisas que o cristão é quando ele se submete a Deus, quando ele entende a sua fraqueza. Ele é cidade forte. E aí a palavra fala sobre cidade forte, né? É a cidade forte, bem protegida, murada, né? Aquela que controla bem as suas emoções. A Bíblia diz que o homem que não controla as suas emoções é como uma cidade que tem muro derrubado. Ou seja, tudo entra e tudo sai. Ele chora, ele desanima, ele é atacado, ele é vulnerável. Cidade forte é uma cidade que tem muros. Esses muros são o Senhor. Aqui, coluna de ferro significa a retidão. Né, uma coluna, uma coisa reta, e é uma coluna de ferro porque ela é reta, ela é forjada. O ferro, para ser forjado, ele é trabalhado no fogo, né, para que ele fique rígido. E quanto maior o calor do fogo, maior é a rigidez do ferro. Então, coluna de ferro. E último ponto, muros de bronze. O bronze é um metal nobre, né? O bronze é usado porque ele era nobre, ele não corroía. O ferro, ele enferruja, mas o cobre, ele nunca enferruja. E aí, muro significa proteção novamente, significa fortaleza, significa rochedo. Oh, glória! Ele é 3 coisas que o cristão é. Ele é cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Você que está querendo pegar já uma mensagem para pregação, já tem aí. Inclusive a gente tem um e-book lançando agora, um e-book sobre pregação. Você quer aprender a pregar? Comenta aí comigo aí se você gostaria de ter esse e-book, que a gente está produzindo para você um e-book também sobre pregação, né? Pregar com excelência. Você vai ver como é que é muito bom. Eu tenho umas dicas muito interessantes que eu quero compartilhar com você. Tá vendo? Uma coisa simples aqui, a gente já tirou uma pregação. Mas não é uma pregação, mas é também uma aula. Porque eu acredito também que toda aula é uma pregação, e uma pregação toda é uma aula também. Esse aqui sou eu, aqui com vocês do canal Boa Semente. Ele não foi iludido, foi transformado. O que não te desafia não te transforma. Meu irmão, Deus não fica, meu filhinho, vai que vai dar tudo certo, viu, Moisés? Vai que você vai ser feliz, vai nessa, garoto, vai que é tua, Tafarel. Vai lá que o povo vai te amar, o povo vai te abraçar, eles vão te mandar flores, vão lembrar de você no teu aniversário, vão fazer festa pra você, você vai ser honrado. Deus não falou nada disso, Deus não ilude ninguém. A obra é dura, vai que esse povo é ruim, mas fala a minha palavra. Povo de dura servir, Jeremias, mas fale e não te cales. Quando Deus nos chama, Deus mostra tudo. O que você vai passar, o que você não vai passar, o quanto vai sofrer. Lembra da chamada de Paulo? Deus falou assim, olha Paulo, eis que duro é para ti recalcitrar contra os meus arrelhões. Eis que eu vou te mostrar o quanto é.
quanto tu hás de padecer na minha obra. E Deus mostrou para ele, nos 3 anos que ele ficou no deserto, né, isso está lá em Gálatas, ele ficou 3 anos, ele começou a pregar do nada não. Vou falar isso no tópico 2. Ele começou do nada não. Se for lá, se converteu, ficou cego, Ananias orou e ele começou a pregar. Não, ficou 3 anos de preparação. Nesses 3 anos ali, Deus mostrou para ele, você vai ser preso, você vai ser traído, o pessoal de Jerusalém não vai te aceitar, eles vão achar que você não é discípulo porque você não me viu quando eu estava ainda na terra. E Deus mostra tudo, Deus não engana ninguém, Deus não ilude, transforma. Então, irmão, se você está pensando que aqui é molezinha, ninguém te enganou, ninguém disse para você que ia ser fácil. Se alguém disse, te vendeu um outro evangelho, porque o evangelho de Jesus é aflição, mas é vitória também, é Deus. Já comigo? Deixa o like, dá o glória que a gente vai correndo para o tópico número 2, que aqui vai cada vez ficando melhor. Aleluia. Juventude, tópico 2, juventude e maturidade. Aqui está aquela discussão que eu fiz na introdução sobre imaturidade e maturidade. Só que ele colocou juventude e maturidade, mas juventude também é imaturidade, entendeu? Então é a mesma coisa. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário, como José. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Jeremias se achava uma criança incapaz de levar a dura mensagem ao povo de Deus, que abandonou o Senhor e corria risco de ser destruído. Ele se mostrou maduro, falando a reis e sacerdotes e profetizando sobre várias nações, como Deus disse. 2.1. Não ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, um exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. Esse aqui eu não vou ler por causa do tempo, você já sabe, 1 Timóteo 3,6, que é aquele que é o obreiro, o presbítero, ou seja, não neófito. O que é neófito? É não novo. Novo o quê? Na fé. Não é de idade. Timóteo sentiu na pele o que alguns jovens ministros sentem, a resistência por parte dos mais velhos. Ou seja, não pode porque é jovem, não vamos fazer, não vamos deixar. Timóteo era jovem, mas não neófito, ou seja, a idade não tem a ver com a maturidade. Jamais deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferentemente de Diótrefes, que não submetia ao seu líder. Porque a insubmissão é uma imaturidade. A insubmissão é uma imaturidade. Então, muitas vezes a pessoa é insubmissa porque não é madura, não desenvolveu, ainda é criança ainda nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então ela não consegue se submeter, não consegue obedecer, porque ela acha que obedecer vai fazer com que ela seja menor do que ela se sente. Ela acha que se submeter alguém a uma liderança vai fazer ela se sentir menor do que ela é. Então ela acha que não vai se submeter para não se sentir pior do que é. Mas se submeter e obedecer não tem a ver com ser melhor ou ser pior. Tem a ver com níveis de chamada, tem a ver com níveis de amadurecimento e daquilo que Deus requer. Então, essas pessoas imaturas, elas não aceitam. E quando você vê uma pessoa rebelde, é imaturidade, na verdade. É a pessoa que não desenvolveu as suas emoções ainda, ela não consegue lidar com elas. Ela não consegue lidar com a raiva, não consegue lidar com o medo, não consegue lidar com a incompreensão, com a angústia. Então, como ela não sabe lidar com as suas emoções, ela se torna uma pessoa arrogante. Agora, uma pessoa que já amadureceu suas emoções, ela sabe controlar o seu medo, ela sabe controlar as suas necessidades, os seus pavores, os seus temores, as suas fraquezas, ela consegue lidar isso com uma forma melhor. Então, não pode ser neófito aqui, não ser uma pessoa imatura nesse sentido, né? Imatura. Os neófitos são cheios de confiança tola, como se pudessem voar além das nuvens. E também não podemos esquecer que esse neófito aqui, né, é também a pessoa que chegou na igreja ontem, ou seja, a pessoa que não tem um preparo e de repente quer fazer algo. Também é considerado neófito. O que eu vou falar não neófito na fé é alguém que não tem experiência com Deus, porque é a experiência que traz maturidade. O Timóteo, ele era jovem, mas ele não era inexperiente, porque ele tinha uma família que havia o ensinado. Ele era, né, a Lloyd e a sua mãe eram pessoas que haviam criado ele na demonstração da fé. Então ele vinha de um berço cristão e com certeza ele tinha experiência, talvez muito mais do que aqueles homens mais velhos.
Isso vai para a gente também entender que a gente não pode também colocar pessoas neófitas, pessoas que aceitaram Jesus ontem, não tem experiência nenhuma, hoje estão dirigindo. Eu vejo, a gente não tem 2 anos de crente. Ah, não, mas não tem ninguém. Se não tem ninguém, não bota ninguém. Tem um texto que diz, um livro que eu li há muito tempo atrás, agora esqueci o nome dele, que era sobre pregação, né? Preparando esse e-book de pregação, estou lendo bastante sobre isso, e ele diz assim: é melhor um púlpito vazio do que uma pessoa vazia no púlpito. Forte, hein? Vou repetir. É melhor uma pessoa vazia no púlpito. Aliás, é melhor um púlpito vazio do que uma pessoa vazia no púlpito. É contra essa desculpa de não tinha ninguém, então eu botei fulano. Não tinha ninguém, aceitou Jesus ontem, mas eu vou botar porque não tem ninguém para liderar, ou para pregar, ou numa consagração, e às vezes até para discipulado, às vezes até para direção de grupos, de trabalhos, pessoas que, mas não tem ninguém, então deixa sem. Para te deixar sem, pega esse grupo aí, junta com o outro. Junta com outro. Por que você tem que ter que esse grupo às vezes não tem líder? Então junta com outro, pelo menos tem um líder bom no outro, então bota os dois juntos. Mas é melhor do que você botar alguém que vai estragar. Porque se a gente agir assim, a gente vai estragar o departamento, a gente vai perder as pessoas que estão ali. Lembra na lição 4, a gente falou sobre isso. Quando o líder erra, a gente perde vidas. Quando a líder erra, a gente perde vidas. E aí desvia fulano, desvia ciclano, perde uma família, arruma um escândalo. E pior, e também, né? Pior não, também tão ruim quanto você perde a própria pessoa que não está pronta. Mas a gente queimou aquela etapa. Qual etapa queimou? Aquela etapa do sentar para ouvir. Ficar no banco sentado, esperando, estudando. Aí o apóstolo Paulo, ele vai ficar 3 anos, está lá na Galácia, no livro aos Gálatas, ele falando: olha, eu fiquei 3 anos. 3 anos fazendo o quê? A Bíblia não fala o que era, nem ele fala, mas eu creio que ele estava se preparando para o que ia vir. Então, não é do nada, ele não era um neófito, ele ficou 3 anos estudando. E olha que ele já tinha uma formação forte, que ele já vinha sendo aluno do Gamaliel, um dos homens da lei mais importantes daquele tempo. Então ele já tinha uma formação acadêmica muito forte. Mas agora ele precisava aprender com Jesus. Ficou 3 anos só ele, Jesus, aprendendo no deserto, sem ouvir homem, sem ouvir ninguém, só ouvindo de Deus e amadurecendo para aquilo que ele ia passar, um processo. Moisés ficou 40 anos no deserto, antes de começar a desenvolver o trabalho com o povo. É o processo do amadurecimento que eu e você temos que passar. Então Deus às vezes permite que a gente passe esse processo de amadurecimento. Davi, a gente estudou semana passada, ele foi ungido novo, naquela unção secreta, mas ele não reinou logo. Deus chamou, deu a ele a promessa, a unção de rei, mas não era rei. Ele ficou no palácio com Saul, tocava a harpa com Saul, via Saul, aprendeu com Saul a como se comportar, sentar numa mesa, ele não sabia. A lidar com pessoas no palácio, ele foi aprendendo até que depois, mais tarde, quando Deus quis, né, tirou o Saul morre na guerra, morre a Jonathan, morre a filha, o primeiro filho da sucessão, né? E ele começa então a reinar, e quando ele reina, não reina sobre todo o reino, porque um filho de Saul ainda ficou reinando ainda. E ele depois é que vai unificar. Então tudo tem um preparo. Não pode ser neófito, não pode. Às vezes você chegou na igreja, quer já trabalhar, quer fazer, calma. Espera também. O teu tempo. Tem um tempo de Deus. Agora, ele botou aqui, no comentário para professores, ele diz assim: não há quem envelheça, há quem envelhece e não amadurece. E assim há com pessoas bem pouca idade, mas de considerável maturidade. O líder deve ser obrigatoriamente maduro e entender a responsabilidade do ministério que exerce, não tratando como seu. Então aí ele faz essa contraposição, né? Tem gente que é neófito, tem gente também que passou tempo, mas também não amadureceu. Continua ainda uma criança. É uma criança nas suas emoções. Aí o apóstolo Paulo fala sobre um ponto muito importante que eu vou falar aqui no tópico 2. 2.2. Ter responsabilidade e excelência. O apóstolo Paulo ensina: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Lembra da voluntariedade que eu sempre falo aqui? Colossenses 3:23. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas. Lá no meio, a excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro. A verdade de Deus pode ser rejeitada e a mentira dos homens aceitas, como hoje, né? O certo é errado, o errado é o certo. O evangelho, como eu falei na introdução, misturado com um montão de coisa. E aí quando você vem com a verdade, o povo, é assim? Quando a gente se espanta aqui no canal,
Por que ele tem crescido? Não é porque eu sou melhor, nem porque não, é simplesmente porque a gente fala. Aí eu falo lá no começo, né? Aqui só falamos de Jesus. Opa, peraí, eu quero ouvir. Se é só de Jesus, eu quero ouvir. E aí você fica espantado porque a gente começa a falar, porque hoje em dia as pessoas não têm mais esse espaço para falar, ou não querem falar, ou misturam com um montão de coisa. Aí, olha só o que acontece, né? Timóteo, a verdade de Deus pode ser rejeitada, a mentira de homens pode ser aceita, porque a mentira é mais bonita, a mentira, né, enfeitada, a mentira parece verdade, mas é mentira, mas parece a verdade. No tempo que a gente vive hoje, as pessoas querem mentira, querem algo que faça você se sentir bem, uma mensagem que te bote pra cima, né, que faça você achar que é super homem, super crente, super não sei o que, mas não é nada disso. A verdade é dura, a verdade é cruel, mas a verdade é verdadeira e a verdade liberta. Olha, o negócio está ficando cada vez melhor. Cagai e Demétrio foram reconhecidos porque andavam na verdade. Eles eram, 3 João 12, né, fala assim, olha, vocês estão na verdade, continuam na verdade, fica firme. Eu vou ler aqui rapidinho, né, porque esse ponto aqui é importante, porque é a própria epístola que a gente está estudando. A terceira epístola de João, versículo de número, qual versículo? Lê para mim aí, versículo 10, ó. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, falando de Diótrefes. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja, né? Então, ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. Não, li errado. Terceira João 12, desculpa. Corta aí. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, todo mundo falava, esse cara é bom, Demétrio é bom. A verdade testemunha por nós. A verdade testemunha por nós. Se você puder comentar, comente. A verdade testemunha por nós. Ou seja, você não precisa ficar se justificando, falando. Não, a verdade fala sozinha. Se você vive na verdade, se você anda na verdade, se você é uma pessoa de verdade, a verdade fala. Porque as pessoas olham para a sua vida e dizem, olha, você realmente é aquela pessoa que parece ser. Então, eles eram responsáveis por em seu serviço a Deus, com a igreja, com os irmãos e seu líder. E por falar nisso, né, 2.2, sobre a maturidade das emoções, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, eu falava como menino. Mas quando eu vinha a ser homem, eu deixei as coisas de menino. E agora eu falo como homem. Olha, eu falar como menino. E aqui o apóstolo Paulo está falando dessa maturidade. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, falava como menino. E o menino, o que é uma criança? Ou seja, o menino, uma criança, né? A criança é mimada, a criança não entende o tempo. Quando você fala para ela assim, daqui a pouco eu te dou, tá? Daqui a pouco quando? E não tem maturidade para entender. Não, daqui a pouco o papai vai na rua, vai comprar e vai trazer. Daqui a pouco aí ele começa a chorar, começa a chorar. Por quê? Porque ele não compreende o tempo. O tempo é uma coisa uma abstração muito grande para uma criança compreender. Então ela não entende o tempo. Uma criança não entende o tempo, a criança não entende outra coisa que não seja ela. Principalmente na fase dos 2 anos, né? A gente que é professor sabe disso. Na fase dos 2 aos 4, 5, até nos 6 anos já começa a mudar. Mas 2, 3 anos são as fases mais difíceis, porque ele só conhece ele mesmo. Então tudo é para ele. Então o brinquedinho é dele, a chupeta é dele, ele não consegue dividir com a irmãzinha, não consegue, por quê? Porque tudo gira em torno dele. Isso faz parte do desenvolvimento humano, da imaturidade também. Ele está se descobrindo. Quando ele começa nos 6 anos, aí ele começa a entender que tem um outro, tem um coleguinha, tem uma coleguinha, ele começa a entender o que quer dividir. Até então ele não consegue. Aí o apóstolo Paulo fala, quando eu era criança, eu agia como uma criança, fazia as coisas de menino, né? Mas quando eu passei a ser homem, passei a ser coisa de homem, porque no processo espiritual também é assim. Quando você é novo convertido, você não entende bem isso, você não consegue lidar com o tempo. Deus me dá, você quer agora. Senhor, me responde, eu quero agora. Você não consegue entender o tempo de Deus, o Kairos, que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E aí você pede e às vezes você não recebe, fica frustrado. Por quê? Porque você ainda é maturo na sua espiritualidade.
não tem mais maturidade sadia, espiritualidade sadia. Né? Você também não consegue lidar com a questão do eu. Você tudo acha que Deus vai te dar, tudo é seu, tudo que você quiser Deus vai te ouvir. Não é isso, é uma fé imatura ainda. Eu chamo de fé imatura. É uma fé que você ainda acha que tudo que você quiser Deus vai dar. Não é assim. Deus vai dar aquilo que tiver que dar. Não é que você quer, pediu, vai dar. Mas o imaturo age dessa forma. E quando ele não recebe no tempo que ele acha, e quando ele não recebe aquilo que ele quer, e ele descobre que o mundo não gira em torno dele, nem Deus está a seu serviço, se desvia, vai embora, procura outro lugar, procura outra igreja. É imaturo. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas agora que sou adulto, eu faço as coisas de adulto. Então, quantos líderes, né? Quantos líderes, professores, pastores, obreiros são ainda criança? São imaturos como Diótrefes. Bom, vamos lá. 2.3, dá bom testemunho. Compartilha esse vídeo, me ajuda a chegar a 10 mil aí, irmão. Compartilha esse vídeo aí, me ajuda aí. Me ajuda aí, compartilha para todo mundo e vê o vídeo todo, não fica pulando não. Dá bom testemunho, por isso que eu bato palma para acordar. A irmã falou assim, pastor, quando você bateu palma eu tava bem com choro. Também um vídeo longo desse, eu faço isso para você não dormir. E você na escola também, na escola bíblica dominical, não fica com aquelas aulas paradonas não, senão o povo dorme. E o Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo, Atos 2:3. Assim como Gaio e Demétrio, reconhecidos pelos irmãos da igreja. Gaio tinha um ministério de hospitalidade, mensageiros. Inclusive eu já estudei lá na primeira lição, demonstrando que alguns acreditam que Gaio já estava com Paulo lá atrás, ou seja, Gaio não caiu de paraquedas, né? Demétrio foi um cristão gentio que, por seu testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal. Diótrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso, arrogante, por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. Então, irmãos, Deus levanta líderes à igreja chamados a liderar através do seu caráter e exemplos cristãos, e quando a gente faz isso, a gente dá bom testemunho. Quer ajudar o canal? Faz também, quiser aí nos ajudar, seja membro do canal, seja apoiador do canal, né? Nos ajude ou faça um pix, compre uns livros, nos ajude. O Café com Deus, nosso campeão de venda aí, e o curso de capelania. O curso de capelania tem sido um curso muito abençoado, o pessoal tem gostado muito. Você quer aprender aí nos presídios, quer aprender a fazer missões, né? A entrar no hospital, capelania, um curso de capelania muito bom, um curso EAD aqui pela Centro de Estudos Boa Semente. Essa semana está com promoção especial. Não perde. Tópico de número 3. Aliança e compromisso. O ministério é dado por Deus a quem Ele escolhe. Quem Deus escolhe, não é quem a gente escolhe não, é quem Deus escolhe. A escolha é de Deus, não é nossa. E com quem ele faz aliança, ou seja, que ele escolhe, ele faz uma aliança. Eu tenho uma aliança, hebraico é ret, que significa acordo, compromisso. Deus tem compromisso, aí escreva, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Isso é aliança. Ah, Deus vai me ajudar. Você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso? Bom, toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos. O 3.1, manter-se firme. O ministério é um desafio, não à toa que se Deus apresenta diversos homens dando-lhe ânimo. Gênesis de Josué 1:9, vai nessa tua força, eu estarei contigo, esforça-te que eu te ajudo. Jesus, quando estava prestes a passar pelo martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue, Lucas 22:44. Porém, manteve-se firme para cumprir a sua vontade. Embora no início do seu chamado, Jeremias tenha se mostrado titubeante, ao ouvir Deus sobre o propósito que lhe cabia como profeta, seguiu em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, mais longevos, cerca de 40 anos, e profícuos, embora que, ressaltando, ele não viu, né, necessariamente aquilo, tudo que ele profetizava, ele cria, não aconteceu. Agora, em vida, porque na verdade o povo não se arrependeu e acabou que Jerusalém foi destruída. Mas não se calou, honrando aliança e compromisso com aquele que o chamou. Então minha palavra é: meu professor, minha professora, continue fazendo. Se você chamou, aí voltando aqui, aplicando, né? Se você tem certeza que a sua segurança é daquele que te chamou, continue fazendo a obra. Fale a verdade, continue com amor, claro, dedicação, mas fale, faça a sua parte. Defender a verdade, 3.2. Gaio e Demétrio andavam na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmitia.
Esses falsos profetas pregavam paz, segurança e vitória. Falei isso lá na introdução. Sobre Babilônia. A vitória sobre a Babilônia. Você, rei, vai lá que vai dar tudo certo. Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo. A defesa da verdade leva Jeremias à prisão, sequestro e ameaças de morte, sabe, né? Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Como é fácil enganar as pessoas, né? É só falar aquilo que elas querem ouvir. E não o que precisavam ouvir, como fez Jeremias. Por isso que muitas vezes falam assim, pastor, só tem uma palavra dura, mas eu não estou aqui para agradar. O líder não pode estar ali para agradar o povo, falar o que o povo quer ouvir. Senão não precisa de líder. Falar a verdade. Olha, irmãos, é assim, a palavra é dura mesmo, é difícil, mas no mundo tereis aflições e vai em frente. Eu não estou aqui para te agradar, sabe? Não, eu te amo em Cristo Jesus, mas amor não é você proteger ou superproteger. Amor não é fazer o que a gente acha que tem que passar a mão por cima. A gente viu no tópico 1 que Deus não ilude ninguém e Deus não mima ninguém, então você também não pode fazer isso, mas é falar a verdade, né? Então é muito fácil você dominar uma plateia enganando-a, né? Falando, Deus vai tirar isso, que eu vejo aquilo, que o outro, né? E mas são características dessas, são egocêntricas no sentido do eu vou fazer, eu vou agir, eu faço. Elas são antropocêntricas no sentido de que o homem passa a ser o centro da mensagem. O homem é o centro da mensagem. Deus vai te dar, Deus vai fazer, não é? Mas o foco não é Deus, o foco é você. Você vai. Tem coisas que o pessoal faz hoje em dia que só falta a gente dizer que Deus está errado e o homem está certo, sabe? Que você passa a ser tão foco daquilo, sabe? Que só falta você. Perdoa, você tem que perdoar seus pais, perdoa você mesmo. Perdoa até Deus, só falta você perdoar a Deus. Não, Deus que está errado, você que está certo. Só falta isso agora, né? Deus que está errado, a Bíblia que está errada. A gente quer que a Bíblia ela se coadune à nossa expectativa, à nossa vida, né? Jesus seja um Jesus segundo a que a gente pensa. Não, a gente tem que falar a verdade. E eu acho também que a gente tem que defender a verdade. Não basta só você viver na verdade, mas você tem que defender a verdade. Quantas injustiças acontecem porque a gente não defende a verdade? Você sabe a verdade, mas não fala. Você está vendo alguém sendo caluniado, mas não fala. Você está vendo alguém sendo perseguido, mas não se coloca. Não, isso não é comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem contigo fala mal dos outros, com os outros fala mal de você. Quando alguém chegar para você e falar assim, mas fulano falou mal de você comigo, a pergunta que você tem que fazer é por que essa pessoa se sentiu tão à vontade para falar contigo mal de mim? Porque se não fosse assim, ela não falaria com você. Falou com você por quê? Por que se sentiu tão à vontade de comunicar para você, falar mal ao meu respeito? E 2, por que você, me conhecendo, não me defendeu? Não, mas isso não é... Não, é sim. Defensor da verdade. Fala assim, não, fulano eu conheço. Se essa pessoa eu conheço, a pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa decente, conhece sua família. Defensores da verdade. Tá difícil a gente encontrar. Vamos lá. Não, vamos lá. 3.3. Ir até o fim em seu chamado. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis e adorava outros deuses. Eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus e outros reis que levavam o povo a todo tipo de desobediência. Porque ele está falando isso, porque como a gente já estudou no trimestre passado, um era bom, o outro era mal, o filho dele era bom, o neto dele ia ser mal, e por aí ia, o povo vinha nesses altos e baixos, se arrependia, aí Deus dava a vitória, aí depois voltava ao pecado, e assim ia. Nessa gangorra, né? Gangorra de uma vida com Deus. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância, ou seja, contra essa gangorra. Por isso trouxe palavras de juízo, Jeremias 1,16. Assim enfrentaria forte oposição, mas com a ajuda de Deus cumpriria o seu chamado até o fim. E aí Jeremias 1,19, vou agora na Bíblia mesmo que já está aberto, que é mais rápido do que o próprio aplicativo que eu vou ter que ficar procurando. E aí ele termina com a gente aqui, né, para falar sobre como é que Deus faz as promessas. Jeremias 1,19, que vai dizer assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E hoje eu quero ministrar para você no final dessa aula aqui, ministrar para a tua vida. Fale, não te cales. Seja um profeta de Deus. Se você tem a segurança que aquele que te chamou
vai cuidar de você até o final. A obra de Deus não terminou na sua vida. Eles podem pelejar, mas não te destruirão. Eu tenho experiência disso na minha vida. Falei a verdade. Paguei o preço por falar a verdade, mas paguei feliz, alegre. Porque quando você tem certeza de que você fala, não é o que você quer, mas é o que Deus falou. Porque Deus falou para Jeremias: Jeremias, pus em tua boca as palavras. Aí você fala, porque você sabe que não é você, foi Deus que falou, então você faça. Então a palavra que eu quero dizer para você é isso: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Professor, professora, fica firme, prevalecerão e contra ti. A Bíblia diz que nos últimos homens surgirão homens que vão ter comichão nos ouvidos, porque eles não querem ouvir a palavra, eles não querem ouvir a verdade, eles querem outro evangelho, outra coisa, ilusões, imitações, fanfarronices, né? Eles querem essas coisas, mas a palavra pura, genuína, não querem. Não importa, fale a palavra, fale e não te cales. A resposta é certa, a tua segurança vem de Deus, o Senhor cuidará de ti. Vá no teu chamado até o fim, ok? E agora, antes da conclusão, tá pensando que eu esqueci? Não esqueci não, nós vamos agora montar aqui o nosso quadro, né? E aí no nosso quadro, a primeira coisa que a gente vai tirar é o nosso tema, né? Nosso tema. Eu vou colocar aqui um tema bem simples, que é o que? A segurança vem de Deus, né? Segurança vem de Deus, segurança vem de Deus, é o tema aí da nossa lição, segurança, ó meu hebraico vindo aqui, ó, vem de Deus. Segurança vem de Deus. Segurança vem de Deus. Dá para entender? Dá, né? Segurança vem de Deus. Eu vou escolher, na lição de hoje, 3 palavras-chave para a gente entender. Pensa aí comigo, 3 palavras-chave aí legais para a gente pensar. E aí vem logo na minha cabeça, né? Eu vou botar aqui a primeira que me vem, a imaturidade. A primeira palavra, ficou meio apertado aqui, vou apagar para poder fazer. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Eita. Vamos ver aqui. Cadê meu apagador? Cadê meu apagador? Gente. Cadê? Povo. Você não tem apagador, não tem apagador. Professor tem que ter apagador, né? Professor sem apagador não é professor. Vamos lá. Aqui vou botar aqui. 3 palavras-chave, vou botar primeiro. Primeira palavra, imaturidade. Segunda palavra, maturidade. Terceira palavra, confiança, que está no tema. Aí, maravilha. Imaturidade, né? A gente mostrou o quê? A gente mostrou que a pessoa imatura não se submete, é tudo aquilo, né? Não se submete, não faz o melhor, acha que ser fraco, se submeter a ser fraco, não sei o que lá. Diótrefes, né? É o tipo de pessoa imatura. Também neófito, também que a gente viu, podia ter essa palavra. E a segunda é maturidade. Maturidade é o obreiro preparado, é o professor preparado, é o discipulador preparado, o discipulador que sabe quem ele é, que reconhece a sua fraqueza, né? Que sabe que a sua segurança, a última palavra, né? Segurança vem de Deus. Segurança vem de Deus. Aqui, confiança também é uma palavra, mas pode ser também segurança. Eu botei segurança ou confiança, tá? Vou botar aqui segurança. Não vou nem tentar apagar, que vai ficar muito. Ó, segurança. Mas ele é maduro porque passou pela prova, passou por dificuldade, Deus não o mimou, passou pelo sofrimento, foi rejeitado, mas isso fez ele crescer com Deus. Ele sabe quem ele é, sabe quem Deus é. E ele, por quê? Agora ele desenvolveu a segurança em Deus, porque sabe que ele não foi chamado pelo homem, mas foi chamado por Deus. Gostou do nosso quadrinho? 3 palavras-chave, você fez esse resumo, e ela é o resumo de tudo que a gente estudou aqui. Aí você ficou fixado aí na sua mente, na sua cachola, ficou tudo aí fixo, pronto, aí preparado, você não vai esquecer mais. Conclusão: ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é manter-se assim como fez Diótrefes, que não aceitava correção. Por isso foi um péssimo discipulador. Assumir sua vulnerabilidade, apresentá-las a Deus, é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Semana que vem vamos ver a lição 8, o verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo sacerdote, mas aí já é uma outra história.
Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz! Cristo.